Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma análise aqui do nosso canal, o Manual do Dinheiro. E eu venho trazer aqui a análise de um FII que tem pago altos dividendos, né? No último mês ele pagou aí 1,41% só no mês passado, né? Ele é um FII de papel e ele está no momento em emissão, certo? Como nós podemos ver aqui, ele está em oferta agora. Quem é cotista do fundo vai ter direito a participar dessa emissão, de comprar a cota, né, abaixo do que ele está sendo negociado agora, custo unitário de R$ 107,61, sendo que ele está sendo cotado a 113, ok? Então, bem interessante para quem é cotista do fundo. E vamos falar aqui sobre este fundo, as vantagens e desvantagens, o que eu acho bom, o que eu acho ruim nele. E espero que goste. Lembrando, antes de iniciar o vídeo, que nada do que eu falar aqui é conselho de investimento ou recomendação de compra ou venda, é apenas a minha opinião aqui para fins educativos, certo? Vamos falar primeiro aqui do básico, sobre o FII. Vamos lá. Data de IPO dele é de 2015, certo? 1º de julho de 2015. O mandato dele é títulos e valores, certo? Ele tem o mandato de comprar, né, papéis, enfim. E o segmento dele é recebíveis e imobiliários. O gestor é a Banestes da ETVM, que é uma boa gestora, aí, já está bem consolidada no mercado. Ok? Então, questão de gestão tá ok. Representação do IFIX dele é 0,53%, que é não muito grande, não é um FII tão famoso assim, certo? Ele tem muitos cotistas, mas ele ainda tem baixa representatividade no IFIX. E os usuários do Clube FI gostam bem dele, né? Deram nota 4 de 5 para ele, certo? Vamos ver aqui as cotações, como é que se comportaram nos últimos anos. A gente pode ver que existem oscilações naturais, mas a tendência é que as cotações estão crescendo, estão aí numa crescente, até porque a taxa de administração que ele cobra está relacionada ao valor de mercado, certo? Nós vamos mostrar isso mais para frente. Então, é interesse da gestora está sempre melhorando a cotação, melhorando o preço aí das cotas, né? O valor de mercado, certo? Vamos ver aqui o valor patrimonial, o PVPA dele. Ele está sendo negociado com ligeiro ágio de menos, né, um ágiozinho de 5,83%, fazendo um PVPA de 1,06. Ok? Então está um pouquinho acima de 1, mas ainda está dentro de um limite razoável para a compra aí, para você estar aproveitando, certo? Vamos ver aqui o histórico de dividendos. Ele já tem um bom histórico desde 2015, olha só, bastante histórico aqui para a gente estar analisando, e a gente pode ver que ele manteve as distribuições constantes com períodos de oscilação. Sempre no fundo de papel a gente tem que os CRIs eles estão indexados ou ao IGPM, ou à inflação, ou à Selic, ou uma mistura deles. Isso aí vai dizer muito sobre como vai ser a distribuição de dividendos. Se a gente tem a maioria dos CRIs anexados à Selic, certo? Como é o caso de alguns fundos de papel, a gente vai ter que os dividendos vão ser pagos de acordo com a Selic, com o passar do tempo. Se é indexado a maioria ao IPCA e ao IGPM, vai variar de acordo com esses índices, certo? Se é equilibrado, né, metade IPCA, metade Selic, a gente não vai ver muita oscilação, a gente vai ver uma constância maior, porque uma hora que a Selic aumenta, a inflação diminui, então eles estão sempre se balanceando aí. Então você não vai ter aí muita oscilação, mas você vai ter um potencial menor de ganho também. É bom saber isso em relação a fundos de papel, certo? Bom, agora vamos ver aqui o relatório gerencial, o último relatório gerencial que foi emitido pelo fundo aí, certo? Bom, o relatório gerencial já traz para a gente aqui logo no início uma mini DRE, que é um demonstrativo de resultados do fundo. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu vejo como ponto positivo no BCR I11, né, esse fundo da Banestes, é o percentual de despesa em relação à receita que ele tem, que é bem baixo, em torno de 10% aqui, ó. É bem baixo. A gente tem fundos aí que tem uma relação entre receita e despesa muito mais desfavorável. Às vezes a despesa chega até 20% da receita. Aí, como a despesa é muito alta, deixa uma margem muito apertada. E quando esse fundo vai mal, quem perde bastante é o cotista.
reduzindo bastante a distribuição de dividendos. Não é o caso aqui. Quando a gente vai ver desde o início, ele tem um total de receitas de 120 milhões 148 mil reais, enquanto uma despesa de apenas 12 milhões 992. Então a gente vê uma despesa, uma relação receita e despesa bem interessante, que dá uma margem aí para caso os resultados diminuam do CRIs, ele tem uma margem aí para não penalizar tanto assim o cotista. Isso eu achei bem, mas bem positivo mesmo, tá? Bom, aqui ele traz, né, um gráfico com a evolução do dividend yield desde a pandemia. Ó, tem muito FII que sofreu com a pandemia, né? A gente sabe aí, FIIs de comércio, FIIs de shopping, mas os FIIs de papel estão bombando aí. E ele traz um comparativo entre o aumento de dividend yield do mercado dos fundos de papel. A gente pode ver que teve um aumento de dividend yield crescendo cada vez mais, principalmente, óbvio, os fundos de papel atrelados à inflação, ao IGPM, porque nós tivemos uma alta nesse período do IGPM da inflação. Então a gente tem uma alta grande aí do mercado de uma forma geral. E o Banestes, ele teve uma alta superior ao mercado, certo? Como nós podemos ver aqui. Bem interessante. Bom, aqui ele traz diversos gráficos que mostram aqui, né, a composição da carteira, né? Ele investe 85% em recebíveis hoje, tá? Ele não investe 100%, ele investe 85% em CRIs, e ele investe uma boa parcela, até 12%, em fundos imobiliários. Ele é um pouquinho fundo de fundo também, certo? Para dar aí uma equilibrada nos rendimentos, talvez fazer uma proteção maior, certo? Que os setores dos ativos, a maioria do setor vem do setor corporativo, e a distribuição dos CRIs, a distribuição geográfica, certo? Quando ele fala distribuição geográfica, é aonde estão esses imóveis que lastreiam esses CRIs, porque o CRI nada mais é do que uma dívida. É como se o fundo estivesse emprestando dinheiro para alguma empresa construir um prédio, e se essa empresa não conseguir arcar com essa dívida, com o fundo, que é o CRI, vamos dizer, né? Só dando um exemplo prático aqui. Ela tem que vender esse prédio e o valor da venda leiloar, né? Vai a leilão, na justiça, e esse valor é repassado para os cotistas. Então, onde estão esses imóveis que lastreiam esses CRIs? Estão distribuídos aqui, 55% na região sudeste, centro-oeste 13%, sul 13%, enfim. Nordeste 16%, então uma boa diversificação até geográfica. Bem interessante. Duration total aqui da carteira é 3,93 anos. Em média, o vencimento desses CRIs vai dar na faixa de 3,93 anos, certo? Bom, então para concluir, o que eu observei de positivo, o que eu observei de negativo? Ele tem bons dividendos, a gente viu a oscilação lá dos dividendos, mesmo no fundo, onde ele pagou, nos períodos que ele pagou os menores dividendos, ele ainda pagou dividendos interessantes, 0,5, 0,6 ao mês. Então, bem interessante, agora ele está pagando um dividendo altíssimo, né? A gente viu no último mês 1,40% ao mês. Então está num bom momento aí de dividendo atualmente. Tem uma boa gestão, a Banestes é uma gestora já consolidada no mercado, de boa qualidade, certo? A gestão é ótima. Tem um ótimo histórico, né? Esse FII, a gente viu lá tanto as cotações, com o tempo vão se valorizando. Ele tem uma baixa despesa em relação às receitas, como a gente pode ver lá no DRE, deixa uma margem para que justamente sobre dividendo, para distribuir para o cotista, certo? Tem uma boa margem aí de segurança. Ele manteve as despesas baixas, ele tem poucos custos, né, esse FII. Então, bem interessante. Agora, o ponto negativo é que nós temos uma perspectiva de baixa na inflação com a alta da Selic nos próximos meses, né? A gente sabe que a Selic está com a perspectiva aí de ficar subindo, porque a inflação já está aumentando. Isso pode causar uma baixa na inflação e o rendimento do FII pode ser prejudicado. Agora, é muito difícil a gente prever exatamente o futuro, né? Pode haver também uma disparada da inflação, não dá muito para a gente prever. Mas questão de perspectiva, isso seria um ponto negativo, mas não faz com que o FII seja ruim de forma alguma. Eu acho ele um excelente fundo imobiliário. Na minha opinião, não é uma recomendação de compra ou venda. Vale a pena estar apostando nesse FII aí, por tudo isso que eu já mostrei aqui, vale muito a pena, certo? Então era isso, espero que tenham gostado do vídeo, certo? Não esquece que na descrição do vídeo nós temos nosso e-book gratuito, Manual dos Fundos Imobiliários, para você que deseja conhecer mais sobre o mercado. Nós trazemos várias dicas e conceitos importantes, então não esquece de baixar o nosso e-book gratuito aqui na descrição do vídeo, certo?
E é isso, me fala aí no comentário se você tem esse FII na sua carteira, o que você acha, qual a sua opinião sobre ele. E vamos discutir aqui nos comentários, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.